Tem uma coisa que eu escuto bastante quando os adultos falam da própria infância. Nossa, eu tenho saudade de quando eu só fazia as coisas porque eu gostava. Parece uma nostalgia, parece que era um privilégio de quem ainda não tinha responsabilidades. Mas eu quero te perguntar uma coisa hoje. O que exatamente te impede de andar de bicicleta como uma criança? O que te impede de desenhar, de jogar, de fazer qualquer coisa só pelo prazer de fazer? A bicicleta existe, a rua existe, o teu corpo funciona. O que mudou foi outra coisa, e é sobre isso que esse vídeo é. Em algum ponto da tua vida, tu parou de fazer as coisas porque tu queria e começou a fazer pra ser bom, pra ser o melhor. E isso passou tão desapercebido que tu provavelmente não sabe quando aconteceu. Deixa eu te colocar num cenário. Tu tem 8 anos, tu come um bolo de chocolate porque é gostoso. Aos 25 anos, tu come bolo de chocolate calculando se vai atrapalhar a tua dieta, quantas calorias tem, se vai afetar a imagem que tu quer projetar para o mundo. O objeto é o mesmo, a experiência é completamente diferente. Na psicologia, os pesquisadores Edward Deci e Richard Ryan desenvolveram ao longo de décadas o que ficou conhecido como teoria da autodeterminação. Uma das distinções centrais dessa teoria é entre motivação intrínseca, quando a gente faz algo porque a atividade em si tem valor, porque é interessante ou porque gera satisfação, e motivação extrínseca, quando a atividade é um meio para outro fim, reconhecimento, aprovação, dinheiro ou status. Dentro dessa teoria, Deci e colaboradores investigaram o que acontece quando tu introduz recompensas externas em atividades que as pessoas já fazem por prazer. Os estudos iniciais nos anos 70 sugeriam que recompensas tangíveis esperadas estavam associadas a uma queda no engajamento espontâneo com a atividade, depois que a recompensa era removida. A meta-análise desse estudo, publicado em 1999, que reuniu dezenas de resultados, apontou na mesma direção para esse tipo específico de recompensa. Isso não é um consenso absoluto, mas a direção geral que os estudos sugerem é: quando a recompensa passa a controlar o comportamento, quando ela vira o critério pelo qual tu avalia se algo vale o teu tempo, ela tende a estar associada a uma redução do interesse espontâneo pela atividade. Ou seja, tu não precisa ter estudado psicologia para reconhecer isso. Muitas vezes tu pensa numa coisa que tu fazia por prazer e que hoje tu só faz por obrigação. Um esporte, um instrumento, escrever, cozinhar ou o que for. Em algum momento alguém começou a te avaliar nisso, ou tu mesmo começou. A pergunta saiu de eu tô gostando disso e virou eu tô bom, e depois eu tô entre os melhores, e depois isso tá me dando algum retorno. Querer ser bom em algo não é um problema. O problema aparece quando ser bom vira a única razão pra gente continuar a fazer. Porque quando tu não é o melhor, ou quando o retorno não aparece, tu acaba parando. E tu perde não só a atividade, tu perde o tipo de experiência que ela te dava. O próprio pesquisador que descreveu o estado de flow a partir de várias entrevistas e estudos fala sobre isso. Para tu chegar num estado de flow, ou seja, aquela atividade se tornar algo muito fácil, prazeroso e que a gente consiga ficar fazendo sem muito problema, a gente precisa estar desatrelado ao senso de recompensa dessa atividade. A gente não pode ficar autoconsciente enquanto a ela. Ele documentou que a atenção dividida entre fazer e se avaliar enquanto faz tende a interferir na qualidade da experiência que a gente está fazendo. E também, muitas vezes, na qualidade do resultado daquilo que a gente faz. Mas, para ser claro, eu não quero fazer uma crítica a ter ambição ou querer crescer. Motivação extrínseca não é patológica, não é um problema. E tem contextos que ela funciona muito bem. Mas o que a literatura psicológica sugere é muito mais específico que isso. Quando ela se torna o único filtro para decidir o que vale o teu tempo, tem uma tendência da gente eliminar da vida experiências que contribuem para o bem-estar da gente e que muitas vezes a gente não consegue em nenhum substituto. A pergunta que eu mais acho útil nesse contexto é o que aconteceu com as coisas que eu fazia sem precisar de ter motivação. Porque essas atividades diziam muito sobre quem tu é antes de tu entrar num ranking. Então, antes de fechar esse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não responde pra mim, mas responde pra ti mesmo. Se tu soubesse que ninguém jamais ia saber, que nenhum retorno financeiro ia aparecer e que tu não ia ser avaliado por ninguém, incluindo muitas vezes tu mesmo, o que tu ainda assim optaria fazer? Fica com essa pergunta. Se esse tema fez sentido pra ti, dá uma olhada nos outros vídeos do meu canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!